Tempo comum, 12º domingo, ciclo B. Tema 98. Serenidade perante as dificuldades. Pontos a meditar. 1. A tempestade no lago. O Senhor nunca nos deixará sozinhos no meio das dificuldades. 2. Se somos de verdade apóstolos no meio do mundo, devemos contar com as incompreensões. O discípulo não é mais do que o mestre. 3. Atitude perante as dificuldades. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em duas ocasiões, conforme lemos no Evangelho, a tempestade surpreendeu os apóstolos no lago de Genezaré, enquanto navegavam em direção à margem oposta por indicação do Senhor. No Evangelho da missa deste domingo, São Marcos narra que Jesus estava com eles na barca e aproveitou esses momentos para descansar, depois de um dia particularmente intenso de pregação. Recostou-se na popa sobre um cabeçal, provavelmente um saquinho de couro recheado de lã, simples e grosseiro, que essas barcas levavam para o descanso dos marinheiros. Como os anjos do céu contemplariam o seu Rei e Senhor, com o corpo apoiado sobre a dura madeira, restaurando as forças. Aquele que governa o universo estava esgotado de cansaço. Entretanto, os discípulos, vários deles homens do mar, pressentiram a tempestade, que desabou muito rapidamente e com grande violência. As ondas lançavam-se sobre a barca, de sorte que estava prestes a inundar-se. Enfrentaram a situação, mas o mar embravecia-se mais e mais, e o naufrágio parecia iminente. Então, como último recurso, recorreram a Jesus. Acordaram-no com um grito de angústia: Mestre, olha que perecemos. E o Senhor teve que intervir. E ele, despertando, increpou os ventos e disse ao mar: Cala-te, emudece. E acalmou-se o vento, e fez-se completa calmaria. E a paz chegou também ao coração daqueles homens assustados. Por vezes, levanta-se uma grande tempestade à nossa volta, ou dentro de nós, e a nossa pobre barca parece não poder resistir mais. Pode dar-nos a impressão de que Deus permanece em silêncio, e as ondas precipitam-se sobre nós. Fraquezas pessoais, dificuldades profissionais ou econômicas, doenças, problemas dos filhos ou dos pais, calúnias, ambiente adverso, infâmias. Mas, se tiveres presença de Deus, por cima da tempestade que ensurdece, brilhará sempre o sol no teu olhar. E por baixo das ondas tumultuosas e devastadoras, reinarão na tua alma a calma e a serenidade. O Senhor nunca nos deixará sós. Devemos aproximar-nos dele e dizer-lhe a todo momento, com a confiança de quem o tomou por mestre, de quem quer segui-lo sem nenhuma condição: Senhor, não me largues, e passaremos as tribulações junto dele, e as tempestades deixarão de inquietar-nos. 2. Jesus pôs-se em pé, increpou o vento e disse ao lago: Cala-te, emudece. Foi um milagre impressionante, que ficaria gravado para sempre na alma dos apóstolos.
Eles jamais esqueceriam a visão de um mar absolutamente calmo, submisso à voz de Jesus. Depois daquelas grandes ondas, decorridos muitos anos, quando tiveram que enfrentar todas as provas que o Senhor lhes anunciara, a evocação desse episódio deve ter lhes devolvido muitas vezes, na sua oração pessoal, a serenidade ameaçada. Certa vez em que iam a caminho de Jerusalém, Jesus disse-lhes que estava prestes a cumprir-se o que os profetas haviam vaticinado a respeito do Filho do Homem. Será entregue aos gentios, escarnecido, insultado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, e ao terceiro dia ressuscitará. Ao mesmo tempo preveniu-lhes que eles também passariam por momentos duros de perseguição e de calúnia, porque não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Se o amo da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Jesus quis persuadir aqueles primeiros de que entre ele e a sua doutrina e o mundo, como o reino do pecado, não havia possibilidade de entendimento. Recordou-lhes que não deviam admirar-se de serem tratados assim. Se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós me odiou a mim. E por isso, explica São Gregório, a hostilidade dos perversos soa como louvor para a nossa vida, porque demonstra que temos ao menos um pouco de retidão por sermos uma presença incômoda para os que não amam a Deus. Ninguém pode ser grato a Deus e aos inimigos de Deus ao mesmo tempo. Por conseguinte, se soubermos ser fiéis, haverá ventos, ondas e tempestades, mas jamais voltará a dizer ao lago embravecido: cala-te, emudece. Nos começos da igreja, os apóstolos não demoraram a experimentar, juntamente com frutos muito abundantes, as ameaças, as injúrias, a perseguição. Mas não se importaram com um ambiente favorável ou adverso, mas sim de que Cristo fosse conhecido por todos e os frutos da redenção chegassem até o último recanto da terra. A pregação da doutrina do Senhor, que do ponto de vista humano era escândalo para uns e loucura para outros, foi capaz de penetrar em todos os ambientes, transformando as almas e os costumes. De então para cá, mudaram muitas daquelas circunstâncias que os apóstolos enfrentaram, mas outras continuaram a ser as mesmas, e ainda piores. O materialismo, a ânsia desmedida de comodidade e de bem-estar, a sensualidade, a ignorância, voltam a ser vento impetuoso e forte ressaca em muitos ambientes. E assim, soma-se a tentação de adaptar a doutrina de Cristo aos tempos, com graves deformações da essência do Evangelho. Se quisermos ser apóstolos no meio do mundo, deveremos contar com alguns que não quererão entender-nos, às vezes na nossa própria casa ou entre amigos de longa data, e teremos de ganhar maior firmeza no ânimo, porque ir contra a corrente não é uma atitude cômoda. Teremos que trabalhar com decisão, com serenidade, sem nos importarmos com a reação daqueles que, em não poucos aspectos, se identificaram com os costumes do novo paganismo e por isso estão praticamente incapacitados para entender o sentido transcendente e sobrenatural da vida. Com a serenidade e a fortaleza que nascem do trato íntimo com o Senhor, seremos rocha firme para muitos. Em nenhum momento podemos esquecer que, particularmente nos nossos dias, o Senhor necessita de almas fortes e audazes, que não pactuem com a mediocridade e penetrem com passo firme em todos os ambientes. Nos grêmios profissionais, nos claustros universitários, nos sindicatos, numa conversa informal. Como exemplo concreto, é de especial importância a influência das famílias na vida social e pública. Elas próprias devem ser as primeiras a procurar que as leis
não apenas não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os direitos e deveres da família, promovendo assim uma verdadeira política familiar. Não podemos permanecer inativos enquanto os inimigos de Deus querem apagar todo o rastro que assinale o destino eterno do homem. 3. As três concupiscências são como três forças gigantescas que desencadearam um enorme redemoinho de luxúria, de autocomplacência orgulhosa da criatura nas suas próprias forças e de ânsia de riquezas. E vemos, sem pessimismos nem encolhimentos, que essas forças alcançaram um desenvolvimento sem precedentes e uma agressividade monstruosa, ao tal ponto que uma civilização inteira cambaleia, impotente e sem recursos morais. Perante essa situação, não é lícito permanecermos imóveis. O amor de Cristo nos urge. Diz-nos São Paulo na segunda leitura da missa: a caridade, a extrema necessidade de tantas criaturas, é o que nos insta a um incansável trabalho apostólico em todos os ambientes, cada um no seu, ainda que deparemos com incompreensões e mal-entendidos, provenientes de pessoas que não querem ou não podem entender-nos. Caminha, in nomine Domini, com alegria e passo firme, no nome do Senhor, sem pessimismos. Se surgirem dificuldades, mais abundante será a graça que nos chega de Deus. Se surgirem mais dificuldades, mais eficaz será a graça de Deus que nos desce do céu. Se houver muitas dificuldades, haverá muita graça de Deus. A ajuda divina é proporcional aos obstáculos que o mundo e o demônio levantam ao trabalho apostólico. Por isso, até me atreveria a afirmar que convém que haja dificuldades, porque assim teremos mais ajuda de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aproveitaremos essas ocasiões para purificar a intenção, para estar mais unidos ao Mestre, para nos fortalecermos na fé. A nossa atitude há de ser a de perdoar sempre e manter a serenidade, pois o Senhor está com cada um de nós. Cristão, na tua nave dorme Cristo, recordando o Santo Agostinho. Despertam que ele admoestará a tempestade e facear a calma. Tudo é para nosso proveito e para bem das almas. Por isso basta-nos estar na companhia do Senhor para nos sentirmos seguros. A inquietação, o medo, a covardia nascem quando a nossa oração murcha. Deus sabe bem tudo o que se passa conosco, e se for necessário, admoestará os ventos e o mar, e far-se-á uma grande bonança. E também nós ficaremos maravilhados com os apóstolos. A Santíssima Virgem não nos abandona em nenhum momento. Se levantarem os ventos das tentações, diz São Bernardo, olha para a estrela, chama por Maria. Não te extraviarás se a segues, não desesperarás se lhe rogas, não te perderás se nela pensas. Se ela te sustenta, não cairás. Se te protege, nada terás a temer. Se te guia, não te fatigarás. Se te ampara, chegarás ao porto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.